Ok, pessoal, direito administrativo, professor Muniz, vamos aqui estudar direito administrativo de acordo com o edital. Então, o que é que a gente vai estudar hoje, professor? Nós iremos estudar o tema Estado, tá? Governo e administração pública. Então, dentro desse tema, Estado, governo e administração pública, o que é que a gente vai estudar? Conceitos, elementos, poderes, organização, a natureza, os fins e os princípios, tá? Iremos estudar sobre organização administrativa, resolver questões desse tema. Vamos estudar o que é administração direta e o que é administração indireta. Iremos estudar, por fim, os poderes administrativos. A gente vai estudar o poder hierárquico, poder disciplinar, o poder regulamentar, poder de polícia e a questão do abuso de poder, tá? Então, é o tema do que a gente vai estudar hoje na nossa primeira aula de Direito Administrativo, ao vivo, tá? Então, todos esses tópicos foram retirados, tá? Retirados do edital de vocês. Tá lá, ó, só copiei e colei e fui montar as questões em cima desses tópicos aqui. O que é que mais cai em prova sobre esses temas aqui, tá? O que é cobrado para a questão de áreas de concursos da segurança pública, tá? Vamos lá? Vamos dar prosseguimento. Primeira questão diz o seguinte, vamos lá, eu quero que vocês me ajudem, tá? Questões nível guarda municipal, nível médio. Marque uma alternativa que não é um elemento do Estado. E aí, pessoal? Quais são os 3 elementos que formam o Estado? Coloca aí no nosso chat. Quais são os 3 elementos de formação do nosso Estado? É o povo, é o território e o governo. Tá? Povo, território e governo. Não vamos confundir o governo com a administração pública, tá? O governo é diferente de administração pública. Vamos lá, o que é que acontece? O governo, ele está relacionado com decisões políticas. Já a administração pública, ela é subordinada a essas decisões políticas do governo, porque a administração pública, realmente, em sentido estrito, ela só vai cumprir os papéis administrativos, ela só executa, ela bota o negócio para andar, tá? Mas ela é muito mecânica, muito robotizada. É só os funcionários e os órgãos colocando para funcionar toda a administração pública. Mas o governo, ele é um pouco mais político, tá? Ele vai tomar as decisões políticas e a administração pública tem que cumprir essas decisões políticas. A administração pública em sentido estrito, tá? Então, os elementos do Estado é o povo, o território e o governo. Qual é a alternativa que não é um elemento do Estado? É a secessão, não tem nada a ver. Povo é, território é um elemento e governo é um elemento. Tranquilo? Gabarito da nossa primeira questão, letra D de dado, beleza? E D de aprovação. Vamos aqui à segunda questão. É a organização do Estado onde, apesar de existir um governo central, existe uma divisão de poder com os entes federados. Vamos lá, pessoal. Nós temos o Brasil. Vamos lá. O Brasil, ele é dividido em estados. Tá? Então, nós temos vários estados. Esses estados, eles são frutos da descentralização política. Aí eu te pergunto, é interessante que a gente saiba a diferença entre o Estado unitário e o Estado federado. Um Estado unitário é um Estado, pessoal, que ele não tem estados. Ele é centralizado. É uma região só. É um país sem estados. É dividido só em regiões. O que é um Estado federalizado? Onde nós temos o quê? As federações. Tá?
O Estado Federal, ele é dividido em estados. Esses estados, eles possuem autonomia administrativa, orçamentária, financeira, tem seus governadores. Então, quando ele diz, é a organização do Estado onde, apesar de existir um governo central, que é o governo da União, a gente elege o presidente da República, existe uma divisão de poder com os entes federados, que são os estados, que tem autonomia política, administrativa, tributária e financeira. Pessoal, esse conceito se refere ao quê? Esse conceito, o fato do Brasil ser descentralizado politicamente, ou seja, existirem os estados, Pará, Ceará, e existe um poder central que é na União, mas também existe o poder dos estados. O nome disso é porque a nossa forma de Estado, a nossa forma de Estado, a nossa forma de Estado, ela é o quê? Unitária, unitária ou ela é federalista? Pessoal, a nossa forma de Estado é o quê? Federalista, não é unitária. Unitária é o Uruguai, por exemplo. Então, quando existe, apesar de existir um governo central, existe, logicamente, uma divisão de poder com os entes federados, ou seja, existem os estados, por fruto da descentralização política, onde esses estados possuem autonomia política, administrativa, tributária e financeira. Então, isso aqui é o federalismo, tá? É o federalismo. A nossa forma de divisão de estado é o federalismo. Ou seja, existem vários outros estados, apesar de existir um governo central. Gabarito da segunda questão, letra B, tá? Tranquilo? Vamos aqui partindo para a nossa próxima questão. Questão número 3. O fato do Poder Executivo cuidar da administração, nomear servidores, executar obras, arrecadar impostos, está ligado às suas funções. Vamos lá, pessoal. Nós temos 3 funções. São do Poder Executivo. Nós temos aí o Poder Legislativo. E nós temos o Poder Judiciário. Cada poder desse, ele possui suas funções típicas e funções atípicas. O legislativo, ele tem suas funções típicas e ele tem suas funções atípicas. O poder judiciário, ele possui suas funções típicas e possui suas funções atípicas. Muniz, mas como assim? Vamos lá. O poder executivo, pessoal, é as prefeituras, por exemplo, no âmbito do município. É o presidente lá no âmbito da União, tá? Então, o que acontece? Qual é a função típica do poder executivo? Cuidar da administração, nomear servidor, executar as obras, colocar o negócio para andar. Realmente, prestar o serviço é a função típica. Mas o poder executivo, ele também tem suas funções atípicas. O que seriam suas funções atípicas? Dentro do poder executivo, ele vai, por exemplo, fazer um decreto. O prefeito, ele pode fazer um decreto. Então, quando ele é dito um decreto, ele está fazendo funções que são típicas do poder legislativo, que não é típica dele. Então, o poder executivo, por exemplo, ele pode legislar quando ele cria um decreto. Ele pode julgar e dar uma pena para um servidor que descumpriu as normas internas. Ou seja, é como se o poder executivo também pudesse julgar. Então, assim, cada poder ele tem suas funções típicas e tem suas funções atípicas. Função típica é a atividade fim daquele governo. Por exemplo, qual é a função típica do poder executivo? Administrar. Qual é a função típica do poder legislativo? Criar leis e fiscalizar. Qual é a função típica do poder judiciário? Julgar os casos concretos de conflitos. Beleza, pessoal? Mas a gente sabe que cada poder desse pode ter sua função atípica, tá? Vamos responder a questão 3, ó. O fato do poder executivo cuidar da administração, nomear servidor, executar obras, arrecadar impostos,
Isso aqui está ligado com a função típica ou atípica do poder executivo? E aí, pessoal? Pessoal, a função típica do poder executivo é administrar. O que é administrar? É cuidar da administração, arrecadar impostos, nomear servidor, executar obras. Então, isso daqui está dentro das suas funções típicas. Gabarito, letra B. Tá bom? Fechou, pessoal? Questão tá? Terceira, letra B. Tá bom? Deu para entender o que é função típica e função atípica? Por exemplo, poder legislativo, qual é a função típica dele? Criar leis e fiscalizar. Ele foi feito para isso. Porém, ele pode fazer, por exemplo, outras coisas. Por exemplo, quando o poder legislativo cria normas internas. Quando ele cria normas internas, ele acabou de criar uma mini-lei. Então, ele está fazendo coisa, na verdade, mini-leis não. Por exemplo, quando o poder legislativo, ele vai lá e julga um servidor dele lá que praticou um ato infracional. Então, quando ele julga um servidor interno lá deles, ele está praticando funções atípicas dele. A função atípica dele não é julgar, é criar leis e fiscalizar. Tá? Então, cada poder desse, ele tem suas funções típicas e atípicas. Típicas é porque ele foi criado para aquele papel. Por exemplo, poder executivo, administrar. Então, quando ele diz aqui na questão que administrar, nomear servidor, executar obras, arrecadar impostos, eu estou falando das funções típicas desse poder. Tá bom? Isso aqui cai em prova. Saber o que é função típica daquele poder e o que é uma função atípica daquele poder. Tá bom? Vamos aqui na quarta questão. Quando o poder executivo, por meio da prefeitura, cria decretos e instruções formais internas, ele está usando suas funções típicas ou atípicas? Olha aí. Vamos lá, responda essa questão. Quando o poder executivo, por meio da prefeitura, ele vai lá e cria um decreto. Né? Professor, por que você está colocando aqui a prefeitura? Porque o concurso é a nível municipal. Quando o poder executivo, por meio da prefeitura, cria um decreto, será que ele está fazendo suas funções típicas ou atípicas? Porque, assim, a função da prefeitura é o quê? É cuidar do povo, é cuidar da administração. É estar lá no meio, como é que eu posso dizer? Em campo, prestando um serviço mesmo, né? Educação, cultura e tal, administrando. Porém, a criação de um decreto é como se ele estivesse legislando. E quem é a função típica de legislar? Não é o Poder Legislativo? Então, quando a prefeitura, que é por meio do Poder Executivo, vai lá e cria decreto e instruções formais, aqui, o Poder Executivo Municipal, ele está exercendo suas funções atípicas. Não é uma função típica da prefeitura, porque a prefeitura está dentro do Poder Executivo. Ela foi feita para quê? Para administrar. Então, quando ele começa a criar normas internas, decretos, isso aí era o quê? Era a função do Poder Legislativo. Porém, quando a prefeitura faz isso, através do Poder Executivo Municipal, ela está utilizando suas funções atípicas, tá bom? Ela está exercendo sua função típica quando ela está administrando. Administrando, tá? Administrando lá o povo, através das suas atividades normais, inerentes ao que o Poder Executivo foi feito. Agora, quando ele cria decreto, é como se ele estivesse legislando. E legislar, ou seja, criar leis, é um papel típico do Poder Legislativo. Porém, quem está fazendo isso é o Poder Executivo. Por isso que quando a prefeitura cria um decreto, instruções formais internas, ela está legislando, que é uma função atípica do Poder Executivo. Tá bom? Então, queria que vocês soubessem o que é que são funções típicas e o que é que são funções atípicas, tá? Vamos lá? Então, gabarito da terceira, letra B. Gabarito da segunda, letra B, né? O federalismo. Típicas, atípicas. Vamos para a quinta questão. Vamos lá. Vamos lá. Marque uma alternativa que não é uma função do Estado. Vamos lá, pessoal. Essa aqui está bem tranquila, essa questão. Quais são as três funções do Estado?
Nós temos o poder executivo. Poder legislativo entra também? Entra. Poder judiciário também entra. Agora, o poder moderador não, tá? Gabarito, letra A. Então, não é uma função do Estado. As funções do Estado, as três, poder executivo, legislativo e o poder judiciário. Tranquilo? Beleza. Essa foi mais tranquila, né? Vamos na sexta? Vamos lá. É a cúpula diretiva do Estado, que se organiza sobre uma ordem jurídica por ele posta, a qual consiste no complexo de regras de direito baseado e fundado na Constituição Federal. Esse conceito se refere ao quê, pessoal? E aí? É a cúpula diretiva do Estado. Quando eu falo é a cúpula do Estado, é a cúpula do Estado, a qual consiste nas regras de direito. Então, o Estado ele cria as regras e ele vai se sujeitar às regras que ele criou, fundados baseado na Constituição Federal. Então, que conceito é esse? É a cúpula diretiva do Estado. Quem vai dirigir o Estado? Onde essa direção desse Estado ele está se baseando em cima de normas jurídicas, de leis. Então, quando a questão fala que a cúpula diretiva do Estado é quem vai dirigir o Estado, nós sabemos que o Estado ele é formado pelo povo, pelo território e pelo governo. Esse conceito aqui, pessoal, de cúpula diretiva do Estado, ou seja, quem dirige o Estado sobre leis, né, sobre uma base jurídica de normas de leis, em cima de um complexo de regras de direito, isso aqui é o conceito de governo. Gabarito, letra C de casa. É o conceito de governo. Tranquilo? Então, cúpula diretiva do Estado, que vai se organizar em cima de leis. Que quem vai impor essas leis é o próprio Estado, tá? Então, o governo ele vai dirigir o Estado, lógico, sempre se baseando nas legalidades, nas leis que são criadas, tá bom? Então, gabarito da sexta, letra C de casa. Ok, vamos na sétima questão, vamos lá. É o conjunto de órgãos e as atividades que eles exercem, no sentido de conduzir politicamente, olha a palavra-chave, o Estado e definir suas diretrizes. E aí, pessoal? Olha aí, ó. Condução política. Lembra do que eu falei lá no início da aula. Não vamos confundir a administração pública com o governo. Não vamos confundir a administração pública com o governo. Quem é que conduz politicamente o Estado? Será que é o governo ou é a administração pública? A administração pública ela é uma ferramenta do governo. A administração pública vai colocar em prática o que o governo decidiu. A administração pública ela é meramente técnica, só para executar. Olha a palavra-chave que está na questão. É o conjunto de órgãos e atividades que eles exercem no sentido de conduzir politicamente o Estado, pessoal, e definir as diretrizes do Estado. Quem faz isso? É a administração pública ou é o governo? É lógico que é o governo, pessoal. Eu falei no início da aula que o governo, ele tem o quê? Características características políticas. Características políticas. A administração pública ela é meramente executora, ela vai executar o que o governo vai fazer, tá bom? Então a palavra-chave está aqui, ó. Conduzir politicamente o Estado, tá? Então aqui é o conceito de governo, tá, pessoal? Não esqueçam desse detalhe. Vamos lá. Vamos lá.
Rapidinho aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Rapidinho. Vocês entenderam a questão 7? É o conjunto de órgãos e as atividades que eles exercem, no sentido de conduzir politicamente o Estado. Sim? E definir suas diretrizes. Tranquilo? Ó, eu falei até aqui no início da aula. Foi aqui, ó. Governo, decisões políticas, administração pública em sentido estrito vai exercer as atividades conduzidas pelo o governo, tá? Vamos lá. Vamos aqui na questão número 8. O chefe de Estado é eleito pela população ou seus representantes e fica no cargo por prazo determinado. Olha aí. O chefe de Estado ele é eleito pela população e fica por um prazo determinado. O cidadão participa da administração de forma direta ou indireta, dependendo do sistema adotado de governo. Esse caso se refere à forma de governo. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala forma de governo, quando a gente fala de forma de governo, o Brasil ele adota qual forma de governo? A republicana, tá? Ou é a forma parlamentarista, monárquica? E aí? Pessoal, é a forma republicana, tá? É a forma republicana. O que é uma das maiores características da forma de governo republicana, hein? É porque a população elege os seus representantes e eles ficam lá por prazo determinado. Então, se a questão perguntar, professor Muniz, qual é a forma de governo que a gente adota? É a republicana. Qual é a forma de Estado? Se ele perguntar a forma de Estado, se ele perguntar a forma de Estado, é federalista. A gente já viu. Se ele perguntar qual é a forma de governo, republicana. A forma republicana é porque todo o poder emana do povo, que vai eleger os seus representantes, né? De forma direta ou indireta. Tá bom? Então aqui, gabarito letra B, quando ele mexe, ele jogou a palavra-chave aí. Não, essa ditatorial nem entra, tá, pessoal? Tá? Isso aí é só uma alternativa. Tá bom? Nem se preocupa com isso, não. Quando ele coloca que o chefe de Estado ele é eleito pela população e pelo um prazo determinado, a gente já sabe que a forma de governo aqui é a republicana, tá? Onde o cidadão participa diretamente ou indiretamente do governo, tá bom? Então, no Brasil é adotado a forma republicana de governo. Se perguntar qual a forma de governo, republicana. Qual a forma de Estado, é a forma federalista, tá bom? Isso aqui cai em prova, pessoal. Vamos lá. Questão número 9. Nesse sistema, Muniz, vamos lá, antes da gente entrar. Se ele perguntar qual o sistema de governo, qual o nosso sistema que é adotado? É o da ditadura ou é presidencialista? É presidencialista. Será que é monárquico, professor? Ou é presidencialista? É presidencialista, né? Não é nem regime. O regime é que é democrático e ditatorial. Agora, o sistema tem o monárquico e o presidencialista. O nosso sistema hoje aqui é o presidencialista. Ou seja, o presidente ele é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. A mesma pessoa é chefe de Estado e chefe de governo, tá? Então, olha essa questão número 9. Nesse sistema, os poderes executivo e o poder legislativo são separados e independentes. São separados e independentes. E o presidente
acumula os cargos de chefe de governo e do chefe de Estado. Chefe de governo é porque ele é o chefe da administração do país. Quando ele exerce a função de chefe de Estado, é quando ele vai lá nos outros países, dentro das suas relações externas. Quando ele se relaciona com outros países, aí ele está sendo chefe de Estado. Quando ele está administrando aqui o país, ele é chefe de governo. Então, o nosso regime, como ele é o presidencialista, o chefe de governo e o chefe de Estado é a mesma pessoa, tá? Se fosse o parlamentarismo, seriam pessoas diferentes. Como por exemplo, lá na Inglaterra, né? Lá é monarquia, né? Parlamentarista. Então, o primeiro-ministro lá, né? Que é o chefe de governo, é uma pessoa e o chefe de Estado, que é a rainha lá, é outra pessoa. Agora, no nosso sistema presidencialista, não. No nosso sistema, tanto que o chefe de governo e o chefe de Estado são as mesmas pessoas. Gabarito da 9, letra B de bola, tá? Sistema presidencialista. Vamos na 10. A organização da administração pública é dividida em... Pessoal, quando ele falar organização da administração pública, você vai pensar em duas divisões. Vamos lá. Nós temos a administração direta, é quando o Estado exerce o seu papel, a sua função diretamente pelos órgãos do governo, os ministérios, as secretarias, por exemplo, no âmbito do município, através das secretarias. E também pela administração indireta. Então, são essas duas subdivisões. Tá? Então, se a questão perguntar qual é a forma de organização da administração pública, nós temos a administração direta e a administração indireta. Tá? Direta e administração indireta. Fechou? Fechou. Então, gabarito dessa questão, letra C de casa. A organização da administração é dividida em administração direta e a indireta. Quem é que faz parte da administração indireta, Muniz? Nós temos as autarquias, anote aí. Nós temos as empresas públicas. Nós temos a sociedade de economia mista. E nós temos as fundações. Tá? Então, quem faz parte da administração indireta? Repita comigo. Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e as fundações. Professor, como é que é o nome do processo de formação dessas entidades da administração indireta? O processo de formação delas é por meio da descentralização, tá? Descentralização. Então, o processo de formação das autarquias, das empresas públicas, da sociedade de economia mista e das fundações é pelo processo de descentralização. Já o processo de criação de órgãos é pelo processo de desconcentração. Tá? Desconcentração, que é um bizu, ó. Desconcentração, ó. Desconcentração, criação de órgãos. Descentralização, criação de entidades. Quem são as entidades? As autarquias, as empresas, a sociedade de economia mista e fundações. Tá? Então, os órgãos não têm personalidade jurídica. Ó. Não tem personalidade jurídica. Não tem personalidade jurídica. Já essas entidades aqui da administração indireta, elas têm personalidade jurídica. Personalidade jurídica. Tá? Então é assim que acontece. A administração direta e a administração indireta. Professor, me diga uma coisa. A guarda municipal, ela se encontra onde, hein? Ela faz parte da administração direta ou indireta?
As guardas municipais, elas fazem parte da administração direta, tá bom? Direta, porque ela está prestando serviço diretamente pelo Estado, ali pela prefeitura, tá bom? O prefeito contrata para prestar serviço ali diretamente. As autarquias é outra entidade que ela vai prestar um serviço público, porém, ela não é subordinada à administração direta. A administração direta, em relação às entidades da administração direta, a administração direta ela só supervisiona as autarquias, as empresas públicas. Não existe uma relação de subordinação. Já, por exemplo, a Guarda Municipal, como ela faz parte da administração direta, ela é subordinada, sim, ao prefeito, tá? Então, gabarito da 10, letra C de casa. Tranquilo? Vamos na 11. Vamos lá. A administração pública é dividida em direta e indireta. A Guarda Municipal faz parte da... E aí, pessoal? Guarda municipal faz parte de qual administração? A direta ou a indireta? Vamos lá. Administração direta, perfeito. E é formada pelo processo de... Pessoal, a Guarda Municipal, ela é um órgão ou ela é uma entidade? Ó? Ela é um órgão. E os órgãos são formados pelo processo de desconcentração, tá? Desconcentração. Então, é formado pelo processo de desconcentração, tá? Então, aqui, gabarito dessa questão, letra D, administração direta. E, no caso da Guarda Municipal, como é um órgão, os órgãos são formados pelo processo de desconcentração. Gabarito da 11, letra D de dado. Letra D de dado. Vamos lá. Vamos na questão 12? Vamos lá. As entidades, como, por exemplo, as autarquias e empresas públicas, são formados pelo processo de... Vamos lá, pessoal. As autarquias e as empresas públicas, elas fazem parte da administração indireta. Então, as entidades da administração direta, elas são formadas por desconcentração ou descentralização? É lógico que é pela descentralização, tá? Pela descentralização. Então, as autarquias, as empresas públicas, sociedade de economia mista, são formadas pelo processo de descentralização. Gabarito letra A da questão número 12, tá? Pode anotar aí. Então, olha lá, perfeito. Letra A, ó. Beleza? Processo de descentralização. Descentralização. Gabarito da 12, letra A de avião. Tranquilo? Vamos à 13, pessoal. Vamos lá. Os órgãos da... São pessoas jurídicas de direito público e têm autonomia. Nesse caso, o serviço público são prestados pelos seus próprios meios. Por exemplo, eu tenho a prefeitura e a prefeitura, ela tem o que? As suas secretarias, né? Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura. Então, essas secretarias, elas prestam através das suas escolas, por exemplo, de educação, né? Diretamente aquela educação à população, tá? Então, qual é dessas administrações aqui, onde o serviço ele é prestado diretamente pelo Estado, prestado pelos próprios meios do Estado? Ou seja, não precisa eu criar um ente da administração indireta para prestar aquele serviço. Eu mesmo, Estado, eu mesmo presto aquele próprio serviço. Por exemplo, por meio das minhas secretarias, dos ministérios no âmbito da União, tá? Então, nesse caso, quando o serviço público é prestado pelos seus próprios meios, então aqui a gente está fazendo parte aqui da administração direta, gabarito letra A dessa questão. Parabéns aí, vocês acertaram, tá bom?
Vamos na próxima? Questão 14. Agora, pessoal, a gente vai aprender qual é o conceito de cada entidade da administração indireta. A gente vai aprender, por exemplo, o que eu mostrei para vocês, ó, quem faz parte da administração indireta? Ó, as autarquias, as empresas públicas, sociedade de economia mista e as fundações. Isso aqui cai em prova. Agora a gente vai aprender o conceito de cada entidade dessa. Elas foram formadas pelo processo de descentralização, tá? Por exemplo, vamos lá. Muniz, me diga uma coisa. É uma entidade que é instituída por lei, ou seja, anota as características, ó. Criada por lei específica. Tem autonomia administrativa e financeira, mas estão sujeitas ao controle do Estado. São entidades de direito público e sua atividade fim é de interesse público. Exemplos: Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, e o Bacen, que é o Banco Central. Pessoal, nós estamos falando de quem? Será que é uma autarquia? Será que é uma empresa pública? Será que é uma sociedade de economia mista ou será que é uma fundação? Criada por lei específica. Pratica funções típicas de Estado. E aí, pessoal, esse conceito de é criada por lei específica, faz funções típicas de Estado. Exemplo, INSS, o Banco Central, pessoa jurídica de direito público. Só pode ser as autarquias, pessoal. Tá bom? Então, isso aqui são as autarquias. As autarquias, elas praticam atividades típicas de Estado, são criadas por lei específica, têm autonomia administrativa e financeira, porém, a administração direta, que é o Estado, ela fiscaliza, lógico, ali essas autarquias, são pessoas jurídicas de direito público, só peço que vocês prestem atenção nisso aqui, ó, criadas por leis específicas. Sabe por que o bizu que eu vou dar para vocês é o seguinte, ó, as autarquias, elas são criadas por lei específica, certo? Ó, criadas por lei específica, certo? Professor, e as outras? As empresas públicas, sociedade, economia mista e fundação. Essas três aqui, elas são autorizadas por lei, tá? Autorizadas, ó, por lei. Somente a autarquia que é criada por lei específica. As outras três, elas são autorizadas por lei. Então, o macete é esse daí, tá? Para vocês acertarem na prova. Então, o gabarito da 14 é letra A de avião, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Questão 15. São pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização legal e administradas pelo poder público. O capital dessas empresas é exclusivamente público. Ah, meu Deus, ele já deu aqui o bizu, né? Exemplos: Correio e Caixa Econômica Federal. Pessoal, olha lá. São autorizadas por lei. Elas não são criadas por lei, são autorizadas. Capital 100% público. Tá? Capital 100% público. Regime jurídico de direito privado. Exemplo, Caixa Econômica Federal, Correios. Isso aqui, pessoal, só pode ser as empresas públicas, tá? São as empresas públicas. Então, que fazem parte da administração indireta, tá? Então, aqui são as empresas públicas. Bizu, capital é 100% público, tá? Pessoa jurídica de direito privado. No caso das autarquias, são pessoas jurídicas de direito público. E no caso aqui das empresas públicas, elas são autorizadas por lei, tá? A sua criação. Vamos na 16. Vamos lá. São criadas por lei.
e podem ser entidade de direito público ou privado. De novo. Sua atividade fim deve ser de interesse público e essas organizações não podem ter fins lucrativos. Exemplo, Fundação Nacional do Índio. Ora, pessoal, aí fica fácil, né, essa questão. Vamos lá. Aqui, pessoal, elas são criadas por lei, ó. Criadas por lei também, assim como as autarquias. Então, ela tem uma aparência com as autarquias, tá? Elas são criadas por lei. Elas podem ser de entidade de direito público ou privado. A finalidade dela, sempre o interesse público, e essas organizações não podem ter fins lucrativos. Não podem ter fins lucrativos. Exemplo, Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Pessoal, aqui é e são as fundações, tá bom? São as fundações, beleza? As fundações, que elas são de direito público, elas são chamadas de autarquias, autarquias fundacionais. Fundacionais. Então, as autarquias fundacionais, elas são criadas por lei. Elas são parecidas com as autarquias. São essas fundações públicas, tá? Então, esse conceito aqui é de fundação pública. Não esqueçam, tá? Ok. Exemplo aí fica a FUNAI, tá bom? Então, a gente já viu as autarquias, né? São criadas por lei específica, exercem atividades típicas de Estado, por exemplo, INSS, o Banco Central. Ah, são de direito público. Vimos as empresas públicas, onde o capital é 100% público, exemplo, Caixa Econômica, Correio, né? Elas são autorizadas por lei, diferente das autarquias, que elas são criadas por lei. Vimos as fundações, que elas são criadas por lei, lógico, as de direito público, né? Temos aí o exemplo, a FUNAI. E agora vamos para a 17. Vamos lá. São pessoas jurídicas de direito privado. Opa, se é de direito privado, o que é que você vai pensar? Ou é uma empresa pública, ou é uma empresa pública, professor, ou é uma sociedade de economia mista, tá? Porque as duas são pessoas jurídicas de direito público. A autarquia, aliás, as duas são pessoas jurídicas de direito privado. As autarquias é que são de direito público. Qual a diferença de uma empresa pública para uma sociedade de economia mista? É o capital. A empresa pública, o capital é 100% público. Já na sociedade de economia mista, 51% do governo, 49% de acionistas. Então, a maior parte é do governo. Então, são a sociedade de economia mista. Por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista, tá? Então, como é que se dá a criação de uma sociedade de economia mista? Elas são criadas por lei ou são autorizadas? Elas são autorizadas por lei. São autorizadas por lei, tá? Regime de direito privado. Como eu falei, a maior parte das ações dessas empresas são do Estado. Assim como as empresas públicas prestam serviços públicos e exercem atividades econômicas, por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras. Então, são exemplos de sociedade de economia mista, tá bom? Sociedade de economia mista. Pessoal, deu para entender em relação às entidades da administração indireta? Tranquilo? Coloca aí um joinha no chat. Tá legal a aula? Eu tô dando as questões da prova, confia. A gente tá seguindo bem direitinho o que o edital tá falando. Beleza? Fechou? Tranquilo. Então a aula vai ficar gravada, você pode assistir 15 vezes essa aula, até decorar isso daqui. Vamos aqui na 18. Consiste na prestação de serviços públicos. Eita, agora o professor Muniz vai me trazer aquela diferença de novo entre governo
e administração pública. Ah, professor, então o senhor vai me trazer de novo essa diferença entre governo e administração pública? É, porque a banca Selecom, ela gosta disso aqui, eu já percebi, tá? Então vamos lá. Consiste na prestação de serviços públicos realizados de forma direta ou indireta por pessoas jurídicas, órgãos e os seus agentes públicos, sendo regulada pelo ramo do direito público, haja visto seu principal escopo, seja proteger e garantir o interesse da sociedade. Esse conceito é de... Agora vocês vão acertar. A prestação de serviço público de forma direta, sem caráter político, eu estou utilizando os órgãos, eu estou utilizando os agentes públicos, eu estou utilizando os órgãos, eu estou utilizando os agentes públicos, fazendo o que o governo disse com suas decisões políticas. Então, eu estou utilizando os órgãos e os agentes públicos para prestar o serviço de forma direta, estritamente. Isso aqui é o conceito de administração pública. Diferente do conceito de governo. O conceito de governo tem caráter político, existem decisões políticas. Ok? A administração pública, ela só cumpre o que a decisão do governo trouxe para a administração cumprir. Por isso que a gente fala que existe a administração pública em sentido objetivo, existe a administração pública em sentido subjetivo. Quando eu falo que a administração pública em sentido objetivo, são as próprias atividades que ela exerce. É o poder de polícia na hora que ela vai multar um comércio. E isso é a administração pública em sentido objetivo. E em sentido subjetivo? É quando a gente está passando lá pela rua e a gente vê um prédio do governo, a gente vê aqueles agentes fardados, porque eles representam a administração. Então, os órgãos públicos e os agentes seriam o que a gente vê, é o que a gente olha, são os órgãos e os agentes. A administração pública em sentido objetivo é a própria atividade que esses agentes fazem, é o serviço em si. Por exemplo, o professor está na escola, prestando o serviço público, dando uma aula, isso aí faz parte da administração pública em sentido objetivo, né? Ou material, materialmente, ó, ele está te ensinando. Então, é o Estado que está te ensinando. Então, a administração pública em sentido objetivo. Então, esse conceito da questão 18 é letra C. Gabarito tá 18, letra C. Questões ótimas, tá, pessoal? Questões ótimas, estamos atendendo direitinho o edital. Vamos na questão 19? Vamos lá. Compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes incumbidos de exercer uma das funções em que se triparte a atividade estatal, a função administrativa. Olha aí. Eu falei para vocês que a administração pública, ela se subdivide em quantos? Em administração pública em sentido objetivo e em sentido subjetivo. Certo? Beleza, Vinícius. Tranquilo. Vamos lá, ó. Em sentido objetivo, seriam as próprias atividades exercidas. São as atividades em si exercidas pelos agentes. A administração pública subjetiva é o que a gente vê. É os órgãos e os agentes. Ah, é o que a gente vê, né, professor? É. Então, quando ele está dizendo aqui na questão, ele já matou. Ele está dizendo, compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos. Ó. Órgãos e agentes públicos já matou a questão. Incumbidos de exercer as suas funções. Então, isso aqui é administração pública em sentido subjetivo, que é também chamado em sentido formal, mesma coisa. Então, aqui o gabarito, letra D de dado. Parabéns aí, que eu vi que a galera marcou letra D, tá? Vamos participar, pessoal. Só tem a gente, tá? Não tenham vergonha. Coloquem as respostas de vocês no chat, porque desde que você erre, não tem problema, eu não tenho besteira com isso. Marquem aí,
É isso aí, a gente tem que tentar. A gente tem que colocar a mente para funcionar. Beleza? Eu estou gostando do engajamento de vocês, a gente está crescendo aos pouquinhos, tá? Vamos lá. Isso, dava para ir para eliminação, tá? Isso, perfeito. Porque, na verdade, essas três é a mesma coisa. A administração pública em sentido objetivo, material e funcional é a mesma coisa. Entendeu? Então, aqui, a administração pública em sentido subjetivo, que compreende os órgãos e os agentes, aqui é a administração pública em sentido subjetivo ou formal. Tá bom? Então, gabarito da 19, letra D. Isso aqui cai em prova, pessoal. Vamos na 20. São as atividades exercidas pelas pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Ou é as atividades incumbidos de atender concretamente, ou seja, a própria atividade em si, as necessidades das pessoas. É a saúde, é quando o enfermeiro está lá atendendo a pessoa que chega doente, é o professor que está dando aula lá e ele dando a aula, é a própria administração pública em sentido objetivo, tá? O que vocês marcariam nessa questão? A palavra-chave é a própria atividade exercida. É a própria atividade exercida. É a própria atividade exercida concretamente. Imagina o Estado te prestando aquele serviço público. Se a prova perguntar, são os órgãos e os agentes, aí é a administração pública em sentido subjetivo. Se ele perguntar, são as atividades exercidas por esses órgãos. Então, as atividades é a administração pública em sentido o quê? Na verdade, essa questão tem três opções certas, né? Três opções certas, porque, na verdade, em sentido objetivo, em sentido material e em sentido funcional, é a mesma coisa. Eu achei graça. Aqui foi um erro do professor, tá? Não liguem. Mais importante é a gente entender que isso daqui é a mesma coisa, tá? Então é o seguinte, ó. Poderia ser a letra A, a letra B ou a letra C, tá, pessoal? Relaxem, relaxem. Então, sentido objetivo, material e funcional é a mesma coisa, tá bom? Imagina que você está lá resolvendo a prova e você vê, já identificou que quando ele disse, olha, são as atividades exercidas pelas pessoas jurídicas, certo? Concretamente, ok, eu já identifiquei, o ministro falou que é objetivo, administração pública em sentido objetivo. Só que o elaborador da prova, ele pode trocar as palavras, ele pode colocar sinônimos. Então, você já sabe que em sentido objetivo é a mesma coisa que material, que é a mesma coisa que funcional. Tá bom? Então, poderia ser A, B ou C. Tranquilo? Então, fica aqui. Essa questão poderia estar anulada, mas... vamos anular, vamos ganhar um ponto na prova. Oh, meu Deus do céu, o aluno gosta de anular a questão. Tá aí. Todo mundo ganhou um ponto. Todo mundo ganhou um ponto. Beleza? Deixou o concurseiro feliz. Mas saiba que aqui é para. Como aqui a gente está dando uma aula, lógico que aqui a gente pode errar. Porém, na hora da prova, não. Tá bom? Perfeito? Então, gabarito da 20 praticamente pode ser a letra A, B ou C. Tá bom? Mas saibam que objetivo é igual material, que é igual funcional. Mas o importante é a gente entender o conceito. Beleza? Deu para entender a 20, pessoal? O que é que aconteceu aqui? É porque na hora que eu fui colocar aqui os itens, eu coloquei aqui, praticamente, pessoal, quando eu fui montar, eu copiei o da 19 e joguei na 20, ó. Por isso que ficou igual, se vocês perceberem, ó. Só que era para eu ter trocado o item B e o letra C por alguma outra palavra. E aí eu acabei não trocando. Porque o meu objetivo na criação dessa questão era deixar o item A como correto, entendeu? Mas assim, aqui o objetivo é vocês entenderem. Aqui é uma aula. Então, vocês estão começando a entender como é a malícia de quem cria questões para a prova. Vocês vão acertar. Deus quiser, vocês vão acertar. Tá bom? Tá valendo, isso aí. Vamos na 21. Questão 21. Marque uma alternativa que não possui uma característica da administração pública. Pessoal, tá lá no edital de vocês. Características da administração pública do Estado e do governo. Vamos lá.
Ele quer uma alternativa que não tem uma característica da administração pública. Vamos lá. Será que a administração pública exerce atividade neutra? Lógico que sim. O que é atividade neutra? É atividade baseada na lei. A administração pública não vai te beneficiar nem A nem B. Ela beneficia o que a lei diz. Então, é correto, a atividade neutra é a mesma coisa que a atividade pautada na legalidade. Conduta hierarquizada. Será que na administração pública tem hierarquia? É lógico. É lógico que tem. Tem hierarquia na prefeitura? Lógico, tem um prefeito, tem um secretário. Atos executivos. Toda hora a administração pública pratica atos executivos. Tá? Toda hora. Toda hora é um ato. Por exemplo, quando manda pintar o muro de uma escola, quando manda ajeitar uma rua, quando manda fazer uma coisa, quando manda contratar um servidor. Então, tudo isso aí são atos executivos. Agora, competência ilimitada, meu amigo, se tivesse competência ilimitada, aí, meu irmão, já viraria o quê? Arbitrariedade. Então, a competência dela é limitada pela lei, tá? A administração pública ela vai ser pautada, baseada em cima da legalidade. Então, aqui, como ele quer uma alternativa que não tem uma característica, letra D de dado, tá bom? Competência ilimitada, não. Competência limitada, tá bom? Fiquem espertos nessa atividade neutra aqui, que é a mesma coisa que quando a administração pública ela faz seus atos pautados na lei, tá bom? Tranquilo? Fechou? Vamos entrar aqui nas questões de poderes administrativos agora, tá? Vamos lá. Essa daqui é certeza vinha uma questão na sua prova, sobre os poderes administrativos. Vamos lá. Questão 22. É o instrumento disponibilizado à administração pública para distribuir e escalonar as funções dos órgãos. Opa, eu vou distribuir as funções, ó. Vou escalonar. Eu vou dizer, eu vou ordenar. Eu vou rever as atuações daqueles agentes. Estabelece uma relação de subordinação. Qual é a prerrogativa? Qual é o nome desse poder em que a administração ela dá ordens, ela ordena, ela escalona, ela distribui funções entre os seus servidores? É o poder hierárquico, pessoal. É o poder hierárquico, não confundam. É o poder hierárquico, gabarito da 22, letra D de dado. Tranquilo? É o poder hierárquico. Vamos na questão 23? Vamos lá. Cada questão dessa é um conceito que vai cair na sua prova. Cada questão dessa é um conceito que vai cair na sua prova. Vamos lá e você vai aprender em forma de questões. É uma prerrogativa conferida à administração pública para editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua aplicação. Então, quando a prefeitura ela edita normas, ela vai editar normas gerais para permitir a efetiva aplicação da lei, para complementar leis. Quando a administração pública edita atos gerais, ela utiliza do seu poder regulamentar. O seu poder regulamentar, de regulamentação ou fazer normas também, ou chamado de poder normativo, de criar normas, tá? Então, a administração edita normas, complementa o que a lei diz, tá? É uma prerrogativa apenas para complementar a lei. A prefeitura ela não pode alterar o texto da lei. Ela pode editar uma norma regulamentando, explicando o que é que aquela lei fala, para permitir a efetiva aplicação daquela lei. Então, aqui o poder público está utilizando o seu poder regulamentar, gabarito letra A de avião. Vamos aqui na questão 24, meus alunos. Vamos lá. Partiu em busca da Guarda Municipal de São Luís, em busca do tão sonhado cargo público, que se Deus quiser, vocês irão conseguir, tá? É só vocês se esforçarem, terem força de vontade, dizer, olha, eu vou conseguir, eu não vou
escutar o que os outros estão falando. Ah, não é para eu fazer esse concurso. Não escuta ninguém. Só você sabe o que você passa. Só você sabe a dificuldade que você tem. Então, não precisa ficar escutando nem A, nem B, nem C. Faça, faça. Vá atrás dos seus sonhos. Corra atrás dos seus sonhos. Ah, não importa se é sábado, se é domingo. Eu podia muito bem estar descansando. Porém, na minha vida, eu aplico a disciplina. Se é sábado, se é domingo, eu tenho que cumprir o que tem que ser feito, tá? Então, assim, na vida da gente, a gente consegue nossos objetivos quando a gente coloca como prioridade, primeiro, as nossas prioridades, é os estudos. Não impede de você chegar no final de semana e você dar uma curtida, não impede. Mas primeiro você tem que cumprir a sua etapa de 2 horinhas, de 3 horinhas, e de grão em grão a gente vai enchendo o papo da galinha. E é assim nos estudos. De grão em grão, de conteúdo em conteúdo, a gente consegue fechar todo o edital, tá? Então eu sempre digo para vocês, estudem, foquem que vocês vão conseguir. Professor, não estou entendendo a matéria é difícil. Pois assiste essa aula de novo. Pois imprime essa apostila que está lá na plataforma de vocês. Manda encadernar, diga assim, ó, hoje eu começo. E comece. E divida o horário. Hoje eu estudei isso aqui e amanhã eu estudo outra coisa. Mas se eu tenho pouco tempo, tem. Pois a gente tem que ser estratégico. Eu estou ajudando vocês por meio das questões. Pelo menos tentar acertar as questões da prova, tá? Para vocês tirarem uma boa pontuação e sair na frente de muita gente que não está sabendo nem estudar. Vocês aqui pelo menos estão sendo orientados, tá? Vamos lá. Gabarito da questão 24, vamos ver aqui. Ainda sobre os poderes que nós estamos estudando, os tipos de poderes. Vamos lá. É a atividade do Estado que consiste em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Pessoal, imagina a administração pública. Vamos lá. Imagina a administração pública. Imagina ela chegar e perceber que aquela farmácia está vendendo remédio vencido. Vamos lá. Está vendendo remédio vencido. Sabe o que é que ele vai fazer? O Estado está vendo que está vendendo remédio vencido. Vai estar prejudicando quem? A coletividade. Mas o dono da farmácia, professor, ele tem direito a ter essa farmácia? Tem. É um direito individual dele ter propriedade de algo. Porém, esse direito individual dele aqui está prejudicando a coletividade. Então, a administração pública vai lá e limita, vai aplicar uma multa a um particular, não é um servidor, é uma pessoa qualquer da população, um particular, em benefício da coletividade. Então, como é o nome desse poder que a administração utiliza? Para limitar direitos individuais em benefício do interesse público. É o poder de polícia. Não confundam com o poder disciplinar. O poder disciplinar é para punir servidores, servidor público, por condutas internas e particulares que estejam prestando serviço público, lógico. Então, aqui, quando o objetivo é punir os particulares, então nós estamos falando do poder de polícia. Poder de polícia, ok? Poder de polícia. Fechou aí? Perfeito, perfeito. 24, letra B, poder de polícia. Vamos na 25. A delegação e a avocação são institutos de qual poder? Pessoal, coloca aí, ó. Imagina eu dar ordens. Eu tenho subordinados. Eu posso delegar as minhas funções, algumas funções para o meu subordinado fazer? Posso. Assim como eu posso delegar para ele, eu posso trazer de volta para mim aquilo que eu deleguei. Quando eu vou trazer de volta para mim, eu chamo de avocar. Eu vou trazer de novo aquilo que eu dei para ele. E delegar eu estou dando para ele. Então, a delegação e a avocação são institutos do poder hierárquico. Beleza? São institutos do poder hierárquico. Ok? São institutos do poder hierárquico. Gabarito da 25, letra D de dado. Ok? Vamos na 26. Vamos lá. É o poder que a administração pública pode
penalizar seus servidores. Opa, agora vocês vão acertar. É o poder que a administração pública... Vamos lá, pessoal, coloca no chat aí. É o poder que a administração pública pode penalizar seus servidores por infrações funcionais, com o objetivo de aperfeiçoar o serviço público. Então, qual seria esse poder? Onde eu vou punir os próprios servidores, não é o particular, é o servidor. E como a Tainara Furtado colocou, aqui é o poder disciplinar. Muito bem. Estou gostando de ver. Vocês estão começando a se soltar. É isso daí. Poder disciplinar. Fechou? Tá bom, professor Muniz. Estou gostando, hein? Estou começando a entender. Vamos na 27? Vamos lá. Antes de eu explicar para vocês a questão 27, eu queria mostrar para vocês um negócio. Pessoal, quando a gente fala abuso de poder, a gente tem que pensar em duas coisas. Quais são as duas formas que eu posso abusar do poder? Eu tenho competência e eu pratiquei o excesso de competência. Eu tenho competência, porém, eu desviei a minha finalidade. Ah, professor, é verdade, né? Eu desviei minha finalidade, né? Isso. Vamos lá, pensa comigo. O que é o excesso de competência? O excesso de competência é quando você tem competência para fazer aquilo, porém você passa dos limites. Você faz uma coisa que já passa da sua competência. Você não tem competência mais para praticar aquilo. Você praticou. Por exemplo, você puniu o servidor. Como é que você vai punir se você não tem nem competência para praticar aquilo? Você está abusando do poder na forma excesso de competência. Ah, agora vamos dizer, você tem competência, porém você desviou a finalidade. Vamos supor, você é responsável por punir o servidor. Porém, você vai punir o servidor porque ele olha feio para a tua cara. Ele não gosta de ti. E tu, logicamente, não gosta dele. Tu vai transferir ele para um outro local por interesse particular seu. Você tem competência para transferir? Tem. Só que ele está transferindo por desvio de finalidade, por interesses particulares dele. Então, muito cuidado que isso aqui é considerado abuso de poder. Então, nós temos o excesso de competência, é quando você não tem competência para praticar uma coisa, e o desvio de finalidade é quando você tem a competência, porém você desvia. Você desvia a finalidade daquilo que você tinha que fazer. Qual é a finalidade do interesse público? É sempre o interesse da coletividade. Lembra que a gente vai estudar na próxima aula sobre os princípios da administração? O LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lá no princípio da impessoalidade diz o seguinte: as condutas e os atos da administração pública devem ser pautadas em cima sempre do interesse público e não do seu interesse privado, particular seu, tá? Então vamos responder essa questão. Se verifica quando o agente pratica o ato visando fim diverso daquele que era previsto em lei. Ou seja, aqui é o desvio de finalidade. Aqui eu pratiquei um ato como administrador, porém aquele ato, ele foge do que era para ser feito. Então aqui é o desvio de finalidade. Pessoal, deu para entender? A questão 27? Tranquilo? Por favor, não esqueçam desses dois casos, até porque o edital está cobrando a diferença entre o excesso de competência e o desvio de finalidade. Na questão, ele está dizendo que o agente pratica aquele ato com a finalidade diferente do que é previsto em lei. Vamos supor que ele pratica um ato só para transferir o cara, porque ele não vai com a cara do cara, daquela pessoa. Opa, ele pode transferir? Pode, a lei diz que é ele. Porém, ele já está transferindo utilizando o interesse particular dele. Então, aqui é o desvio de finalidade. Vamos na 28. Se caracteriza quando o agente atua sem competência,
seja por sua total ausência, seja por extrapolar os limites da competência que ele foi legalmente atribuída. Ele age além do legal, ou seja, aqui ele não tem competência para praticar. Ah, quem transferiu foi fulano de tal. Mas a lei não deu a competência para ele para transferir. Nesse caso, se ele praticou um ato que fugia da competência dele, então ele cometeu o excesso de competência. Excesso de competência. Pessoal, agora a gente vai fazer o post. Como é que é o post do professor Muniz? Fazer aquela revisão para fixar na mente de vocês tudo aquilo que a gente estudou. Vamos lá? O que foi que a gente estudou hoje? Vamos lá. Segura. Vimos na nossa primeira questão que, vamos lá, quais são os elementos do Estado? É o povo, o território e o governo. Povo, território e governo. Vimos na segunda questão que a forma de Estado é a federalista, ou seja, ocorre a descentralização política. Vimos na terceira questão que os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, possuem tanto suas funções típicas quanto suas funções atípicas. Funções típicas é aquilo que aquele poder foi feito para fazer. Ele foi criado para fazer isso. O executivo foi feito para administrar, o legislativo foi feito para criar leis e fiscalizar, o judiciário foi feito para julgar casos concretos, conflitos. Vimos na quarta questão que ela trouxe um exemplo de uma atividade atípica do Poder Executivo ali pela Prefeitura, né? Ou seja, a criação de normas, típico do Poder Legislativo, mas atípico do Poder Executivo. Vimos também as funções do Estado, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Vimos na sexta questão que o conceito de governo e administração pública, governo é a cúpula diretiva do Estado, é quem vai dirigir o Estado, é que vai ter as decisões políticas. Vimos na sétima questão também, cobrando sobre o governo, ou seja, o governo ele conduz politicamente o Estado. Vimos na oitava questão que a nossa forma de governo ela é republicana, ela não é parlamentarista, ela é republicana. Vimos na nona questão que o nosso sistema de governo ele é presidencialista, ele não é monárquico. Vimos na décima questão que a organização da administração pública ela se divide tanto em administração direta quanto em administração indireta. Vimos que quem forma a administração indireta são as autarquias, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e as fundações. Vimos que a administração direta ela pode criar órgãos, e os órgãos são formados pelo processo de desconcentração. A Guarda Municipal, ela é um órgão, e ela foi formada pelo processo de desconcentração. E a Guarda Municipal, ela faz parte da administração direta. Vimos na questão 12 que as entidades, as autarquias, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e as fundações fazem parte da administração indireta, ou seja, são formadas pelo processo, diferentemente dos órgãos, pelo processo de descentralização. Vimos na questão 13 que a administração direta, ela presta os serviços diretamente por meio dos seus próprios órgãos. Vimos na questão 14 o conceito de autarquia. A autarquia faz atividades típicas de Estado. Elas são criadas por lei específica, tá? Exemplo, o INSS e o Banco Central. Vimos na questão 15 o conceito de empresa pública, onde o capital é 100% público. Elas são autorizadas por lei. Professor, qual o regime jurídico da empresa pública? É privado. Qual o regime jurídico da autarquia? É público. Vimos também que as fundações, elas não podem ter fins lucrativos. Elas podem ser tanto de direito público ou privado, são criadas por lei. Vimos também que a 17, o conceito de sociedade de economia mista, onde a maior parte da sociedade, o dinheiro, é do governo, é público, né? Ou seja, a sociedade de economia mista é formada por capital público e privado, né? Na forma de sociedade anônima, que é o SA. Mas a maior parte é capital público. A sociedade de economia mista, assim como as empresas públicas, são pessoas jurídicas de direito privado. Privado.
direito privado, sociedade, economia mista e empresa pública. Elas prestam serviços e exercem atividades econômicas. Exemplo, o Banco do Brasil e a Petrobras. Vimos na questão 18 o conceito de administração pública. A administração pública, diferentemente do governo, a administração pública presta o serviço público que foi definido pelo governo. Vimos na questão 19 que a administração pública ela tem duas subdivisões. A administração pública em sentido objetivo e em sentido subjetivo. Em sentido objetivo, são as atividades. Em sentido subjetivo, é o que a gente vê. São os órgãos e os agentes. Vimos na questão 20, que é aquela questão que tinha 3 gabaritos, que era o conceito de administração pública em sentido objetivo, material ou funcional, que são as atividades exercidas pelas pessoas jurídicas, né? São as atividades em si. Vimos na questão 21 algumas das características da administração. Atividade neutra, ou seja, baseada na lei, conduta hierarquizada, atos executivos, tá? Atos instrumentais, mas a competência ela não é ilimitada, é uma competência limitada pela própria lei. Vimos na questão 22 que o poder que tem a capacidade de distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar, rever, delegar, avocar, relações de subordinação entre servidores ao poder hierárquico. Vimos também que o poder executivo, ele pode editar as normas, pode complementar leis, editar atos gerais. Isso é o poder regulamentar, o poder normativo. Vimos na questão 24 que o Estado ele pode limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Esse é o conceito de poder de polícia. Vimos também na questão 25 que a delegação e a avocação são institutos do poder hierárquico. Vimos na questão 26 que quando a administração penaliza os seus servidores por infrações funcionais, né, com o objetivo de aperfeiçoar o serviço público, nós estamos falando do poder disciplinar. Vimos na 27 sobre a diferença entre o que é o excesso de competência e o que é o desvio de finalidade. Excesso de competência é quando você passa da sua alçada, você faz coisa que você não deveria fazer. Já o desvio de finalidade, você tem competência, porém, você desviou, praticou aquele ato com a finalidade diversa do serviço público, do interesse público, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa mega revisão da parte inicial. Professor Muniz, tá? Ó, professor Muniz. Então, quem quiser entrar em contato para adquirir, DDD 88 99653. Pagar aqui, ó. 96537785, tá? Então, curso intensivo de questões até o dia da prova. Beleza, pessoal? Pode encerrar a gravação aí, tá? Ó, antes de vocês saírem, eu queria só dar uma olhadinha aqui, falar umas coisas com vocês, porque eu sei que o conteúdo é importante, porém a motivação e às vezes quando a gente faz esse bate-papo, fica bem bacana e fica bem interessante, tá bom? Beleza? Pode fechar. Rapidinho aí, pessoal. Pode encerrar aí a gravação? Pode ser? Rapidinho, pessoal. Só encerrando a gravação, tá? Rapidinho. Só um momento. Só aguarde só um minuto. Não saiam agora, tá?